Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Motivo de alegria, estamos aqui. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 3. Deus vem falando tremendamente conosco, né? Em todos os momentos. Tem tido piedade e misericórdia de nossas almas. E é por isso que estamos aqui, né? Vivos, pela misericórdia do Senhor. Mateus capítulo 3, versículo 7, que diz assim, Mateus 3, 7, diz assim: E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Até aí, meus irmãos, podem se assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já, agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos, né? Tivemos um 2022 aí, dentro de luta, de batalha, de decepções, de alegrias, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Então, adentramos o ano de 2023 e já glorificamos a Ele, porque até aqui Ele vem nos sustentando, vem nos ajudando. E para que Ele permaneça nos ajudando, né, nos capacitando, a gente tem que buscar cada vez mais a presença dEle, né, irmãos? Então, agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida de cada um, pela minha vida, a vida da minha família. Não pude estar aqui na última sexta-feira do ano, vamos dizer assim, né, no último culto da sexta-feira, mas eu sei que foi um culto abençoado, não precisou ninguém me dizer, foi um culto abençoado, um culto cheio de bênção, cheio de alegria, cheio de agradecimento, e é isso que Deus requer de nós, né? Que sejamos gratos a Ele, amém, irmãos? Lemos aqui que em Mateus capítulo 3, versículo 7, está falando aqui sobre os batismos que João Batista fazia, né? João o Batista. Ele vinha batizando no Jordão. E vinham muitas pessoas até o encontro dele. Agora é engraçado, né? Eu estava assistindo hoje uma pregação a respeito disso. Também para a gente buscar, né, mais entendimento, conhecimento, né? E uma coisa me chamou a atenção e é verdade. Eu não encontrei também na Bíblia aqui que João Batista expulsou demônios. Eu não encontrei que João Batista botou mão e curou ninguém. Eu não encontrei João Batista fazendo esses dons que algumas outras pessoas tinham. E que Deus é que capacita e Ele é que dá os dons a cada um conforme a vontade dEle. Não desmerecendo nenhum nem outro. Mas João Batista tinha algo que chamava muita atenção de todas as pessoas que estavam não só ao redor dele, como vinham de longe. Inclusive, olha só, nós lemos aqui, os fariseus que eram doutores da lei. Os fariseus eram doutores da lei e foram ter com João Batista, porque algo chamou a atenção deles. E também os saduceus, que os saduceus era aquele povo tipo elite, né? Aquele povo que tinha um conhecimento, mas tinha um poder aquisitivo alto. Então eles se achavam superiores. Os fariseus não. Os fariseus não tinham a grande riqueza que os saduceus tinham, mas eles andavam no meio do povo, mas tinham o conhecimento da Torá. E se achavam os superiores também por ter o conhecimento da Torá. Eles se achavam salvos, só eles estavam salvos e os outros não. Mas eles foram até João Batista. Engraçado. E João Batista chega até eles e diz: Raça de víboras, quem te ensinou a fugir da ira futura? Esse raça de víbora aqui, nós sabemos que a serpente, a víbora é um tipo de serpente, né? Víbora é um tipo de serpente. A serpente, lá em Gênesis 3, diz que enganou Eva. E aqui, em Apocalipse 13, capítulo 9, Apocalipse 13, capítulo 9, nos dá uma maior clareza de quem é a serpente. Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 9.
diz assim: se alguém tem ouvido, ouça. Na verdade, irmãos, não é o 9 não, tá? Vamos um pouquinho mais acima. No 3. No 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? A besta aqui se trata de Satanás, né? Satanás, o diabo. Que ele é a verdadeira serpente que enganou Eva lá em Gênesis. A verdadeira serpente é Satanás. E quando João Batista chega ali e fala para eles, raça de víboras, não foi bem um xingamento, mas foi dizendo que todos os que praticam o mal, todos os que praticam o erro, ele é designado como filho da serpente, porque não produz os frutos do Espírito Santo. Ele produz os frutos da serpente, que é enganadora, que ele se acha o maioral, né? Que ele não quer ver o bem do outro, como os fariseus agiam. A serpente, falando aqui em fugir da ira de Deus, a ira de Deus, a palavra diz que Deus é como, a ira dele é como fogo consumidor. Consome tudo. E a serpente, uma das coisas que a serpente tem medo é do fogo. Serpente tem medo é do fogo. Tanto assim que lá Paulo, quando estava na ilha de Malta, ele começou a colocar lenha para acender o fogo para espantar a serpente. Uma serpente voou no braço dele e ele sacudiu. Porque a serpente, ela não se dá bem com fogo. A questão não é nem o calor, é o fogo, porque ela sabe que vai se queimar. E quando João Batista falou, raça de víboras, quem te ensinou a fugir da ira de Deus, é porque já estava aqui em Apocalipse prometido que a serpente ia ser jogada no lago de charco de lodo, que ia ser jogado no inferno, que é o lugar dele. O lugar da serpente é no inferno. Então, para que ele não vá sozinho, ele foi, contaminou Eva, que chegou a Adão e que chegou até nós nos dias de hoje. Mas o que chama a atenção aqui é que João Batista diz: arrependei-vos. O foco principal da mensagem é: arrependei-vos. O arrependimento precisa ser pregado. O arrependimento ele precisa ser vivido. Porque muitas das vezes nós estamos até fazendo a vontade de Deus, né? Estamos aqui orando, buscando, estamos clamando, mas nós verdadeiramente não nos arrependemos. E isso vem nos mostrar que muitas das vezes o nosso sacrifício está sendo em vão. Porque o que vai nos salvar é a fé. Mas antes da fé é o arrependimento. Os fariseus e os saduceus estavam indo se batizar. Ou estavam indo criticar porque ouviram falar alguma coisa de João Batista. E eles iam ter com João. Só que o intuito de João não era só chegou aqui, se batizou, acabou. Não. Ele primeiramente diz: raça de víboras, quem te ensinou a fugir da ira de Deus? Arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Então, antes do batismo, ele falou: se arrependa. Se arrependa. A humanidade precisa se arrepender. Para que as coisas mudem, não vai adiantar a gente ficar o tempo todo rodando, batendo, subindo, descendo, se não existir o verdadeiro arrependimento. E que esse arrependimento chegue até o teu próximo. O teu próximo precisa ver, precisa sentir o fruto de arrependimento saindo de ti. Pois a nossa missão na terra é essa: é ir pregar o evangelho, mas sermos testemunhas fiéis do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso, João Batista diz: arrependei-vos. A nação, irmãos, está perdida. Vamos dizer assim, né? Por que perdida? Porque cada dia acontece uma situação diferente. Todo dia é uma novidade. Para vocês verem como Satanás não brinca de ser diabo. Todo dia inventa um negócio. Agora é trisal, agora é quadrisal.
agora é sobe e desce, agora é tudo. É, mano, trisal. Trisal é quando uma pessoa se relaciona com mais duas e todo mundo vive junto e tá tudo certo. É o trisal. É um homem vivendo com duas mulheres, três, né? Trisal. Ou uma mulher vivendo com dois homens. Então, estão tornando normalidade. E a própria Bíblia diz que haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina, levantarão doutores e mestres que falarão o que eles querem ouvir e que vão passar a fazer as coisas erradas achando que são certo. E vão tratar as coisas certas como errada. A gente não pode cair nesse jogo. A gente não pode normalizar o que não é normal. Não pode normalizar o que não é normal. Se a palavra do Senhor diz, deixará o homem, teu pai e tua mãe, se unirá à tua mulher, ele está falando de dois, homem e mulher. Aí as pessoas começam a fazer o que Paulo falou ali. Começa a deixar a concupiscência da carne falar mais alto. Os desejos da carne falar mais alto. E Paulo mesmo diz lá em Romanos 7, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer o bem. Mas o mal que eu não quero, esse eu consigo fazer. É do ser humano. Foi o que eu falei uma vez aqui, o pessoal até se escandalizou naqueles 3 minutos que eu tive ali no finalzinho de dezembro. Exatamente, que nós temos uma coisa que Jesus não teve. O ser humano tem uma coisa que Jesus não teve. Apesar dele ter chorado na morte de Lázaro, né? Apesar dele ter piedade, compaixão, que são sentimentos, são frutos do Espírito Santo, mas Jesus não teve, não tem e nunca vai ter a natureza humana. Quando Paulo disse isso aqui, ele declarou, a nossa natureza humana, ela é pecaminosa. Nós não somos pecadores. A nossa natureza humana, ela é pecaminosa. A gente não faz esforço para pecar, irmão. A gente não faz esforço para errar. É um olhar, já pecou. É um pensamento, já errou. É uma palavra errada, já foi. Por isso que Paulo disse. E nós nos esforçamos para fazer o bem. Por isso que Jesus diz, né? Esforça-te, tenha bom ânimo. Por isso que Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É porque, para nós combatermos a nossa natureza pecaminosa, é um combate mesmo. É uma luta. É uma luta que Paulo sofreu também na pele. Porque a natureza, ela vem da alma. Alma é o que liga o ser humano ao mundo. Espírito é o que liga o ser humano a Deus. Nossa alma, o que nos liga, os sentimentos, as emoções que nos ligam ao mundo, ela tem a tendência pecaminosa, ela é pecaminosa. E aí Paulo sofreu aflições por isso. Por isso que ele sofreu, para tratar da alma e tratar da carne. Porque o que vai subir não é alma e não é carne. O que vai subir é o espírito. Que a palavra diz que o fôlego de vida, que é o espírito que Deus deu, retorna para ele. A carne, por pó voltará. Então, a reflexão que trago hoje dentro da palavra é sobre o arrependimento. Nós precisamos entender esse mistério, como dizem, né? Precisamos entender esse mistério. Por que nós passamos por aflições? Por que nós passamos por sentimentos ruins, negativos, que muitas das vezes vêm para nos abater? E às vezes a gente cai, irmão. Somos seres humanos, a gente cai. Mas aqui diz, que de imediato você produz o fruto do arrependimento. Você não fica ali caído. Você não fica ali na tristeza. Você não fica ali no pecado. Porque próprio Jesus diz que aquele que disser que não peca é mentiroso. Então nós pecamos. O problema não é pecar. O problema é você não se arrepender verdadeiramente do teu pecado. Deu para entender? Nós somos seres humanos, nós erramos. E muitas das vezes usamos isso como desculpa. Sou humano e não consigo ser perfeito. Deus sabe disso. Mas quando a gente torna isso desculpa para não fazer o certo, aí já estamos no erro. Ah, eu sou humano, eu peco. Então vou pecar mesmo. Depois Deus perdoa. Não, já foi, irmão. Já pecou, já era. Conversei com um jovem aqui, né? Irmão Zé Luiz vai lembrar disso. Me deu um show de Bíblia aqui na frente. Um jovem ficava aqui acompanhando. Me deu um show de Bíblia. Mostrou que sabia tudo. Né? Sabia tudo de Bíblia, só calado. Beleza.
E aí eu nem abri a boca, nem eu nem ele, eu pisquei para ele, eu falei, fica tranquilo, a gente já estava no ministério, deixa ele mostrar que ele sabe. Ele entendeu, o bom que ele entendeu o que eu falei. Porque eu senti que ele queria, aí eu falei, não, fiz assim. E o rapaz lá dando um show, que era isso, e que saiu da igreja por causa disso, e não sei o quê, que hoje está no mundo fazendo aquilo, e aquilo outro, mas ele sabe da Bíblia. Aí eu, ó, que o pastor nos ensina, não debata não, tenha mansidão. Para que eu vou confrontar ele, já que ele disse que é o doutor da Bíblia? Deixa ele falar. Beleza, pronto, beleza. E aí, ficamos ali mais de uma hora, não foi conversando, aí chegou a hora de ir embora. Beleza, cada um tchau, 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 tchau. E aí, Deus usou esta mulher aqui para trazer um suco para a gente. E ela pensou que o rapaz já tinha ido. Ele estava a caminho, mas não estava tão longe. Ela trouxe um suco aqui para vocês três, aí eu peguei e chamei ele, ô, vem cá, vamos tomar um suco aqui antes de ir embora. Aí ele voltou. Sabe por que eu digo que Deus usou? Olha só. Quando ele voltou, ele, ó pai, que maravilha, como é que eu vou reclamar dessa vida, rapaz? Aí pegou suco, bebeu. Rapaz, o importante é que quando eu estiver naquele momento, nas últimas, eu vou pedir a Deus misericórdia, perdão, e ele vai me perdoar. Aí foi a oportunidade que nós tivemos de entrar com a palavra. Ele falou o tempo todo, eu fiquei calado. Quando ele voltou para tomar o suco, na verdade não foi para tomar o suco, foi para ouvir a repreensão dentro da palavra. Aí eu disse a ele, a repreensão dentro da palavra. Quando ele voltou, aí eu, meu amado irmão, com toda a paciência, não foi estar ali testemunha. Não gosto dessas coisas, mas está ali como prova. Eu com toda a calma falei, aí ele, é só pedir perdão, assim como fez o homem que estava ali na cruz do lado de Jesus. Foi aí que ele se embaraçou. Eu falei, irmão, sabe qual é o problema, a diferença da gente com esse rapaz que estava na cruz do lado de Jesus? Ele, não. Aquele rapaz que estava na cruz, ele sentiu a presença de Jesus do lado dele. A Bíblia não diz que ele conhecia, nem que desconhecia. Mas vamos dizer que ele não conhecia Jesus. Mas ele testificou e disse, este homem, ele é inocente. Aproveitou a oportunidade e pediu perdão verdadeiro. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E a diferença para a gente é que a gente já está maquinando. A gente faz o que quer, vive o que quer, anda por onde quer, come o que quer, cheira o que quer, fuma o que quer, olha para a mulher que quer, passa a mão onde quer, e já maquinando que é só chegar naquele momento que eu vou pedir perdão e que papai vai perdoar. Já foi. Você maquinou, já era. Deus nem está ouvindo mais a tua oração. Porque não é verdadeiro. Você já maquinou. Você já premeditou. É fácil eu viver a minha vida, eu ir para 5 dias de Réveillon, eu ir levantar bandeira atrás de Bolsonaro, porque Bolsonaro é o salvador da pátria, Jesus não é mais nada, quem vai salvar a pátria é Bolsonaro, eu vou para lá para frente de quartel 60 dias, tomando chuva, tomando sol, militando com uma militância irracional. É fácil. Aí depois eu vou chegar lá no leito de morte, vou pedir perdão a Deus, e Deus vai dizer, apartai-vos de mim, ó maldito, não lhe conheço. Não lhe conheço. É fácil, irmãos. É fácil a gente viver a vida que quer, a gente fazer o que quer, não só em casa, como na empresa, como dentro da igreja, e achando que Deus está contente com isso, achando que Deus está batendo palma para você, onde, pelo contrário, não, ele não está batendo palma. Ele só está esperando. Oh, aleluia. Oh, meu Deus, ele só está esperando o teu arrependimento. Ele está esperando o teu verdadeiro arrependimento. João Batista podia batizar esses homens aqui e falar, vá, pode ir, seus pecados estão perdoados. Mas antes disso ele disse, Mateus 3,9, ali mesmo onde nós lemos, né? 3,7, 3,9. Ele diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O fruto digno de arrependimento, já foi falado, é quando a gente comete algo e a gente se arrepende. Porque ninguém está escape de errar. Todos erramos. Mas o importante é que você volta, você pede perdão e você se esforça em não continuar cometendo os mesmos erros. É complicado. É complicado porque eu falo e repito o que Paulo disse. O bem que eu quero fazer, eu não consigo, por mais que eu me esforce. Tá vendo? Porque às vezes a gente tenta tanto e a gente não consegue. A gente tenta chegar aqui no horário, a gente não consegue.
A gente tenta olhar a poeira, tudo, a gente não consegue. Porque o bem que eu tento fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, esse daí é fácil. Esse daí não tem esforço, eu consigo. Porque é a natureza humana. E Paulo vem e diz que a briga não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades, contra esses desejos pecaminosos, contra a vontade que às vezes é desenfreada, é culto de libertação. Você tem que entender isso. A gente precisa militar a favor de Cristo. A gente precisa militar a favor de nossa alma, de nossas emoções, para que assim sejamos considerados e chamados como filho de Deus. Porque só quando ele vê o verdadeiro arrependimento é que nós vamos ser chamados filhos de Deus. Aqui em Mateus 5, um pouquinho mais à frente, fala sobre as bem-aventuranças, né? Para você ver como essa questão do arrependimento, da emoção, é algo extremamente importante. Porque em Mateus 5, a partir do 4, Jesus diz assim: bem-aventurado, vamos a partir do 3, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. No 4, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Se você não chorar para Deus, se você não entregar a tua vida a Deus, como é que tu vai ser consolado? A questão, às vezes, é que a gente chega aqui, chora aqui, né? Às vezes para o homem ver que a gente está chorando, mas e para Deus a gente não chora. Falo por mim mesmo, falo por mim e pela igreja, né? Que às vezes a gente faz isso. Eu sei que, claro, aqui é o momento, é o espaço que nós temos para aprender, para nos achegar mais à palavra, né? Também para mostrar o nosso conhecimento, para ensinar o outro, porque a palavra diz que devemos ser aptos para um ajudar o outro. E a emoção acontece também, a gente chora, a gente clama, mas a gente precisa clamar a Deus, porque aí vem o consolo. Se a gente não chora, não vem o consolo. Se a gente não clama, a gente vai receber o quê? Mateus 7,7. Pedir, dá-se-vos-á. Bater e achará. Buscar e achará. Bater e abrirá, né? Buscar e achará. Se a gente não clama, se a gente não pede, se a gente não chora, como seremos consolados? Se a gente não vai ali para o Salmo 121, né? A gente bota na cabeça que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o socorro presente na hora da angústia. Se a gente não entrega verdadeiramente nossa vida a Ele, como seremos consolados? Como seremos atendidos? Como seremos novos seres se não pedimos isso? Muitas vezes pedimos carro, casa. Às vezes até aquele perseguidor, né? Que ele morra. Olha que pedido massa. O cara está me perseguindo, eu quero que ele morra. Quando Jesus diz, né? A gente tem que orar por eles. É difícil, irmão. É difícil, mas tem que orar por eles. Na situação do trabalho mesmo, né? Eu sei porque eu estou passando também por umas, né? Eu estou passando por umas dentro do trabalho. O nosso pastor está passando por umas. Todo mundo, irmão. Está passando por umas dentro do trabalho que, rapaz, e ela que sabe. Em outro tempo aqui, ó, não estava mais lá, irmão. Não estava mais na empresa. Tem dias que eu chego e eu tento controlar. Eu tento não levar para casa. Mas que te conhece sabe, né, irmão? Te conhece sabe quando você está muito calado. Nossa diaconisa Vanessa, que está aí se aprofundando dentro do assunto da psicologia, né? Quando você está muito calado, você dá alguns sinais que alguma coisa não está bem. E quando a pessoa nota, ela chega e pergunta: você está bem? Mas ela sabe que você não está bem. Aí você: não, está tudo bem. Ela diz: não, você não está bem. Você: não, está tudo bem, rapaz. Mas ela sabe. Ela: tá bom. Depois você fala. Pois é. É sobre isso aqui que está na pregação. A questão de controlar as emoções. A questão de você passar pela prova, como fala o louvor aí, dando glória a Deus. A questão de você passar por situações e você, ó, respirar fundo, entregar na mão de Deus. Porque quem resolve é Ele. Quem opera o milagre é Ele. Quem te capacita é Ele. Todo o poder, toda a honra, toda a glória seja dada a Ele.
Nós não conseguimos nada se não for com a permissão dele. Piorou com a vontade. Porque a maioria das coisas, né, que a gente faz aqui na terra é permissão de Deus. Porque pela vontade dele, a gente não estaria mais fazendo nada disso que a gente vem fazendo. Então aqui fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí a gente já foi, né? A gente já não vai herdar a terra, porque a gente não se enquadra. Bora pular isso aqui. Vamos pular. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Brinquei aqui, irmão, sobre bem-aventurados mansos, mas a coisa é séria. O mundo está cada vez indo para uma direção que não é a direção que Cristo ensinou, né? Antigamente, até para falar do Espírito Santo, as pessoas tinham temor. Dentro da igreja e fora da igreja. Hoje brincam, chacotam, usam o nome de Deus em vão, é um dos mandamentos, não usarás o nome do teu Deus em vão. Não estão nem aí, então uma coisa... Então, se você não for manso nesse sentido, eu mesmo, ela sabe aqui, chegou um tempo que eu queria bater em todo mundo. Foi. Chegou uma vez aqui que o pessoal veio dar um jornal para mim aí, e aí veio me oferecer um óleo. Ela viu, o tempo fechou. Ah, vá lá buscar o óleo. Eu falei, sim, eu tenho que buscar o óleo ou eu tenho que buscar a salvação? Aí o negócio empenou. Ah, para você estúpido? Eu falei, sim. Já hoje, dentro do conhecimento bíblico, né? Dentro da posição eclesiástica que nós temos, nós precisamos, que a paz do Senhor esteja contigo, meu irmão. Já jogou água, quase soltou o pitbull. Deram sorte. Chegou esse nível não, né? Mas é isso, a mansidão é isso. Se a gente for bater de frente com tudo aí, não vai dar. Bem queríamos que todos seguissem a doutrina que nós seguimos. Bem queremos que todos alcancem a salvação que nós estamos buscando alcançar, né? Mas não é como a gente quer. Infelizmente não é como a gente quer. Então a questão é o confronto. Não adianta confrontar. Não adianta você bater de frente. Como é que você diz que é cristão, evangélico, e você quer ganhar alguém para o reino de Deus, dizendo que ele é ladrão, que ele é um ex-presidiário, que ele é isso, que ele é aquilo, apontando. Que cristão é esse que só faz apontar? Como é que você vai ganhar pessoas para o reino de Deus dessa forma? Não é dessa forma. A mansidão está aqui, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles herdarão a terra. No 7, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Está vendo o que está sendo pregado? Para você ser perdoado, para eu ser perdoado, eu tenho que perdoar primeiro. Não adianta eu trazer oferta, não adianta eu participar da Santa Ceia se eu não me reconciliei com um irmão. Jesus disse isso. Vá, reconcilie-se com seu irmão e depois traga sua oferta. Porque é o bem-estar, é a comunhão que tem que prevalecer. É a pureza de coração. É difícil, irmãos. Eu sei, fica parecendo até que é uma conversa mole, mas não, é a palavra. A Bíblia está dizendo isso. Como é que eu vou de encontro a isso? A Bíblia está dizendo que eu preciso ter misericórdia, eu preciso ter olhar de compaixão, eu preciso entender por que aquele rapaz está deitado ali no chão de 4 da manhã a 4 da tarde, envergando. Eu tenho que entender e olhar com olhar de misericórdia. O olhar de misericórdia, que está faltando muito nesse mundo, principalmente no Brasil, né? O Brasil está uma situação que, meu Deus do céu, está complicado, velho. Está complicado mesmo. Você vê uma situação ali, você até evita passar perto, porque se apontar que você é crente, piorou. Acha que você que vai salvar. Acha que é você que vai lá tirar o rapaz da lama. Não, nosso trabalho é pregar o evangelho. Ide e pregar. E uma das maiores pregações que nós temos é viver. Não precisa a gente falar muito. A gente vive, a gente dá o exemplo e as pessoas vão se chegando. O fato da pessoa não estar na igreja não significa que ela não está te observando. Ela está te observando.
Ela sabe quando você está bem. Ela sabe quando você passa, quando você não passa. Muitas das vezes a gente anda junto, né? Aí quando eu passo 2 vezes que ela não passa, tem gente que pergunta, cadê a sua esposa? Porque tá vendo que é acostumado a gente andar junto. Quando a gente não anda, tem uma coisa, a pessoa sente falta, a pessoa observa. Então isso são exemplos que nós damos para as outras pessoas, né? A boa vizinhança. Às vezes a pessoa vem, faz uma visita, né? Não tem ninguém doente aqui, né? Mas eles vêm visita, vêm cooperar, vêm ver como é. E aí a gente, tem que apresentar Jesus Cristo a eles. A gente precisa apresentar Jesus Cristo a essas pessoas. Sem muito esforço. Sem briga, sem contenda. Foi ensinado aqui, né, na quarta-feira, que Paulo falou que nós precisamos ser mansos no ensino. Não adianta confrontar, não adianta bater de frente. Mas tudo envolve o arrependimento. O mundo está precisando se arrepender para ontem. O mundo está precisando, assim como fez Jonas ali com Nínive, tem que pregar o evangelho para que eles conheçam e eles se arrependam. Se Jonas não vai ali, Deus poderia botar outra pessoa, vá lá. Mas tinha que ser Jonas. Jonas tinha que ir lá, pregar o evangelho para aquele povo, visando o arrependimento e a salvação deles. Mas a gente só visa a nossa salvação. A gente só visa que a gente está bem, os outros que se lixem. Sim, o céu é tomado à força, beleza. Mas o nosso papel aqui é ir e pregar o evangelho. João Batista fez isso. Ele pregou o evangelho. Ele disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque quem anda nas trevas vai sofrer a ira de Deus. Isso é notório. E aí João Batista chega e dá a porção a eles de como se livrar da ira. É se arrependendo. Se arrepender. Se arrepender dos seus pecados, se converter a Jesus e seguir os sãs caminhos e as sãs doutrinas dele. A porta do céu é estreita. A porta do céu, a porta que leva à salvação, ela é estreita. A que leva à perdição, ela é larga. Para você se manter aqui, na porta estreita, é difícil, é luta, é prova, é cansaço, é fadiga, é aquele pensamento de desistência. Por quê? Porque a porta é estreita. Só que ele diz que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. A porta que conduz à perdição, ela é larga. Só basta um oferecimento. É só um beijinho, não dá nada não. Né? É só um show, a gente vai lá e vê. Só uma cheiradinha. Só uma fumadinha, coisa besta. Experimente. Por que essas ofertas vêm? Porque você está buscando andar na porta estreita. E quanto mais você está buscando andar na porta estreita, mais o mundo quer te abraçar. Mais a porta larga se abre. Mais a porta larga chega e diz, rapaz, para que você vai ficar nesse aperto, rapaz? Vem para cá, dá um pulo para cá, que cá é massa, tudo é maravilhoso, você pode fazer o que você quer. Não, mas se eu e você, se a gente tem um alvo em mente, que é Jesus, a gente vai resistir, pedindo misericórdia a Ele e vai seguir os passos de Jesus pela porta estreita. Tem que pedir a misericórdia dele para seguir na porta estreita, irmãos. As ofertas vêm. Satanás está aí dando o mundo, porque o mundo está na mão dele. Sabia? Por isso que ele chegou para Jesus e disse, se prostrares e me adorares, darei todo esse reino. Porque o mundo está na mão dele, o mundo jaz do maligno. Só que o Rei dos Reis vai voltar e ele vai aniquilar com Satanás e com todos os seus demônios. Isso é fato. Então Satanás está sambando, dançando, está fazendo o que ele quer, dentro e fora da igreja. Não se assuste, porque dentro das igrejas ele está fazendo o que ele quer. Aqui a gente repreende em nome de Jesus. Aqui a gente repreende, aqui a gente ora, aqui a gente busca. Mas a igreja que eu falo é geral. As igrejas, as pessoas às vezes estão pregando. Mas quando chega em casa, cadê o pregador? Quando chega em casa, cadê aquele cara avivado? Aquela mulher avivada? Cadê aquela pessoa que falou tanto de arrependimento?
Na primeira oportunidade não pede desculpa. Cadê? Isso é obra do Satanás, é obra do diabo. E ele está aí ofertando o mundo. Porque, por enquanto, ele tem poder para ofertar. Mas ele não é dono de tudo. O dono do ouro, o dono da prata, o dono da minha vida, o dono da tua vida é Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu, o homem da mão furada, o homem de branco que morreu na cruz por mim e por você. Esse sim, ele te promete, ele me promete salvação, ele te promete, ele me promete vida eterna. Basta que você busque que você vai achar. A porta do reino é aberta, é estreita, mas ela é aberta e ela chama por você. A porta é estreita, mas a vitória é certa. Sofrer por Cristo, irmãos, a gente não sofre não, irmãos. A gente não sofre não, irmão. Qualquer coisinha a gente fecha a cara, qualquer coisinha a gente quer sair da igreja. A gente não sofre não. Vá ver o que Paulo sofreu. E ele, toda a carta, ele diz: eu, apóstolo de Cristo. Olha o prazer que ele tinha em dizer que ele era apóstolo de Cristo. Sofre comigo as aflições. Olha o chamado que ele faz. Porque no final, a recompensa é verdadeira e fiel, irmãos. Não vem dizer que eu adoro a Deus pelo que ele é. Tem um louvor que diz, né? Ô, irmãos, vamos ser sinceros, se Deus não oferecesse vida eterna, será que estaríamos adorando a Ele? É pregação mesmo para não ter glória. Será? Sim, nós somos gratos a Deus pelo que Ele faz. Opa, pelo que Ele faz. E se Ele não fizer? Ele continua sendo Deus. Mas nós vamos adorar na mesma intensidade de quando Ele faz. O problema é esse. E é isso que a Bíblia confronta. Já vou passar ali 2 minutinhos. É isso que a Bíblia confronta. Se Deus fizer, adore. Se Ele não fizer, adore em dobro. É difícil, mas é assim, irmãos. Se o emprego vir, adore. Mas se não vier, adore dobrado. Agradeça 2 vezes. Uma por ter ido, ter tentado. E outra por ter voltado sã e salvo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, louva Luca. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. E é isso que a gente tem que entender. Às vezes a gente perde para ganhar. Paulo direto ensina isso. Quem perder a tua vida por amor a Cristo, achá-la-á. Não adianta juntar riquezas no mundo e perder a salvação. Então, essa é a palavra que eu trago. Deixo nesta noite para a meditação dos irmãos, né? Trazer o arrependimento. O arrependimento, a piedade, a compaixão, o amor. Tem horas que a gente dá uma estressada mesmo, o estresse é do ser humano, né? É um sentimento que vem como defesa pra gente, sabe? Eu estava lendo ontem sobre o estresse. É como uma defesa pra gente. O estresse, a ansiedade. A questão é o excesso. Quando extrapola, quando a gente não tem controle disso. E isso gera doenças, e muitas doenças. Espiritual, financeira, psicológica, física, tudo. Porque o nosso corpo fala por nós. Eu tenho uns 2 meses aí que de vez em quando isso aqui fica tremendo. Fica, né? Dizem que é o tique nervoso, né? Faz parte da ansiedade. A irmã disse que a vida dela é ansiedade. Às vezes algum vento estranho que bate, rapaz, não é ansiedade, não. Algum vento estranho que bate, ele fica, sai daí, vento, sai daí. Alguém de junto soprando, tá repreendido. Tá amarrado em nome de Jesus. Queima, mas é isso, irmãos. Querendo ou não, a gente tem que prestar atenção também no nosso corpo, né? As reações do corpo, amém, irmãos? Uma palavra doce mel, como fala o nosso pastor, tranquilo,
né, dentro da palavra e trazendo a reflexão sobre o verdadeiro arrependimento em Cristo. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe e assim agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.